Por que eu vim morar em Portugal? Todo mundo me faz essa pergunta. Ah, Vic, se no Brasil era tão bom, tu ganhava tanto dinheiro, já tinha o teu estúdio, por que tu foi morar em Portugal? A verdade é que eu tava ficando bem louca lá no Brasil. Eu tava tendo uma carga horária de trabalho imensa, muito cliente, muita aluna, muito curso. E eu tava querendo mudar, eu queria aumentar o meu espaço, eu queria tudo ao mesmo tempo. E eu comecei a ficar com o psicológico bem abalado. Eu não sei, eu também estava sentindo muito medo das coisas, de ser assaltada, de ser roubada, enfim, de entrarem na minha casa. Tava muita coisa acontecendo no bairro onde eu vivia. Eu não conseguia sair para pedalar sozinha porque eu tinha medo. Então eram muitas coisinhas que eu tava me sentindo bem pressionada. Então realmente o meu psicológico não tava legal. Eu ia pro estúdio cedo, eu saía de lá tarde, mas assim, eu saía de lá com um bolo de dinheiro. E eu gostava daquilo. Aí o que que eu fazia? Eu pegava o meu dinheiro e o pouco tempo que eu tinha sozinha, porque todo mundo trabalhava e tinha sua vida, e eu ia pro shopping gastar. Então eu ia pro shopping, comprava muitos sapatos, às vezes sapatos iguais, só que de cores diferentes, roupas, bolsas, e eu tinha muitas coisas desse tipo. E nada disso me supria nunca, porque depois que eu chegava em casa com tudo aquilo, eu me sentia mal por ter gastado todo aquele dinheiro. Um final de semana na Serra era 2, 3 mil reais se a gente quisesse ficar num hotel bom, mais combustível, mais jantares e tudo mais. Então a gente gastava muito na nossa vida no Brasil. E aí a gente se sentia meio idiota por estar gastando tanto dinheiro e trabalhando tanto e não ver as coisas fluírem. Claro, a gente tinha carro, casa, cada um tinha sua empresa. Meu marido tinha oficina mecânica dele, então ele também vivia muito bem, a gente ganhava muito bem. Mas nada supria, sabe, gente? Era uma vontade, assim, dentro de mim, literalmente, de sumir. Eu não queria mais aquilo e eu sabia que a única maneira era se eu mudasse de país. Porque as coisas não iam mudar. Eu tinha perdido a minha mãe, não fazia pouco tempo, mas eu tinha perdido a minha mãe, então tudo mudou muito depois que eu perdi ela. A minha rotina com meu pai em casa. A gente não morava na mesma casa, mas era no mesmo terreno. É, eu não sei, eu tava sempre sozinha. Quando eu conseguia tirar uma tarde de folga, todas as pessoas que eu tinha trabalhavam. Então eu tinha que fazer tudo sozinha, ir no shopping sozinha, almoçar sozinha, jantar sozinha. Às vezes eu conseguia convidar meu pai, às vezes ele podia ir comigo. Claro, meu marido, muitas vezes a gente saía final de semana, né? Mas eu me sentia muito sozinha. Porque a área da beleza, quando tu é autônoma, tu decide o teu próprio horário, mas as pessoas que trabalham não conseguem fazer isso. Ou quem é autônomo e trabalha pra caramba, não abre mão, né, de ganhar dinheiro pra ir gastar. Então, enfim, eu não tava mais me sentindo bem, eu olhava pra rua, pro horizonte e pensava, cara, eu quero ir pra outro lugar, eu quero experiências novas, eu quero sentir coisas novas, porque aqui é todo dia igual, o sentimento é sempre o mesmo, é trabalhar pra fazer dinheiro. A troco de quê? Eu tava fazendo faculdade, eu já ia me formar no final do ano de 2021. E a única coisa que eu sabia é que eu não queria mais aquilo. Eu tava realmente querendo me mudar, vivenciar coisas novas. Eu gostava muito de viajar e eu não conseguia viajar. Mas que eu fazia bastante dinheiro, eu conseguia tirar 4, 5 dias de férias. Eu sempre tinha que voltar porque eu tinha cliente, cliente, cliente. Eu não podia me afastar muito tempo do meu negócio. Se eu tentasse colocar pessoas para trabalhar comigo, as pessoas queriam ainda assim fazer comigo, não queriam fazer procedimento com outras pessoas. Então era um pouco complicado. E aí, meu marido também sentia isso, ele trabalhava muito, ele tinha oficina dele, ele trabalhava até domingo, se tivesse que trabalhar. Se um carro estragasse de madrugada, ele ia estar ali para ajudar a pessoa, chamar um guincho, enfim. E aí ele quis a mesma coisa que eu. Na verdade, eu falei pra ele, olha, eu vou me formar no final do ano e eu não vou fazer festa de formatura, não vou fazer nada. Eu vou ir pra Portugal visitar minha tia, vou me dar de presente. E aí eu convidei ele, falei, você quer ir comigo? E ele falou assim, se eu for pra Portugal, vai ser pra morar. Ele já tinha vindo, ele já conhecia, a gente já tinha tentado viver isso em 2016 e não deu certo. E aí eu disse assim, então vamos. E foi quando começou o nosso processo de mudança, assim, tipo, vamos guardar dinheiro para viver em Portugal, documentação, passagem e tal, uns 8 meses antes, um ano por aí. E realmente, assim, eu me sentia muito feliz cada vez que eu pensava, cara, eu vou embora, eu vou viver em outro lugar. Tipo assim, eu ia realmente sumir, sabe? É, claro, foi difícil, família, amigos, essas coisas, mas ainda assim não foi tão difícil para mim. Meu marido, eu acho que ele até sente mais. Eu me senti livre, eu me sinto livre até hoje. Eu amo viver aqui onde eu vivo.
a possibilidade, o custo de vida. Ah, mas Portugal não é tudo isso. Para mim é maravilhoso, gente. Tem seus problemas como todos os lugares, mas o custo de vida não se compara com o Brasil. Então eu consigo comprar coisas. Se eu quero gastar dinheiro, com 100 euros eu compro um monte de coisa no shopping, sabe? Roupa, sapato, enfim. É diferente. E a gente consegue comprar coisas. Agora, o Gustavo tinha já comprado o PlayStation 5. Logo que lançou, foi tipo 450 euros. Eu tenho o iPhone 15 Pro. A gente acessa as coisas com mais facilidade aqui. Tem coisas muito mais baratas. Tipo, a gente vai no outlet, compra um tênis da Vans por 30 euros, 50 euros no lançamento. E aí no Brasil, quando eu comprei o meu, eu vi que o que eu comprei tava tipo 800 reais. Falei, gente, 800 reais um tênis e eu paguei 30 euros. Então, assim, são coisas que não tem, sabe? A nossa passagem para Paris, de ida e volta, não foi nem 80 euros no final do ano. As possibilidades são diferentes. E por mais que tu não ganhe tanto dinheiro quanto eu ganhava no Brasil, o pouco que eu ganho é suficiente para fazer tudo, para ter tudo, uma vida confortável, ir no mercado, comprar o que eu quero, sem olhar o preço. Quando a gente quer viajar, 2, 3 meses antes a gente se programa e vai viajar. É uma vida diferente, sabe? Eu não ganho tanto quanto meu marido, o Gu, ele tem. O trabalho dele aqui é um pouco melhor, e a gente ainda vai vir falar sobre isso. Tem mais possibilidades também. Então, eu não sei, fora a parte óbvia da segurança, sabe? De tu ir passear, a gente faz piquenique com frequência, bota todas as coisas assim no chão, o carro às vezes fica aberto, a gente come, e celular ali, sapato, a gente não tá nem aí. Se vem chegando alguém, a gente não fica pensando, nossa, quem é aquela pessoa que tá vindo na nossa direção? Tipo, não, sabe? Eu ando de bicicleta sozinha, minha bicicleta fica aqui na rua, presa só num cadeadinho, nossos carros ficam na rua. É outra vida, gente. Pra mim, a qualidade de vida que eu tenho aqui. Fora que eu vou falar uma coisa assim, ó, muito particular. É, Antes de vir pra cá, eu durmo com fone de ouvido, eu falo, com tampão de ouvido, sabe? E venda nos olhos. Por quê? Eu dormia assim no Brasil, era a única maneira que eu conseguia dormir. Eu tinha um sono muito leve, se eu acordava de madrugada, eu não dormia mais. Ou às vezes eu passava a madrugada toda acordada, achando que alguma coisa ia acontecer, eu tava bem biruta. E aí eu tenho esse hábito até hoje, eu durmo assim, mas assim, gente, eu lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal, as 2 primeiras noites, tava muito cansada, óbvio, né? Mas eu dormia a noite toda. A noite toda. E aí na primeira semana, passou e eu falei assim, cara, eu tô dormindo todos os dias. E isso pra mim era uma loucura. Eu adoro dormir, mas eu sempre acordava de madrugada, eu sempre tinha insônia. Aí eu pegava no sono, tipo, 6, 6 e meia, 7 horas da manhã, e eu dormia mais 2 horinhas. Então era tudo muito ruim, assim. E desde que eu vim morar aqui, eu durmo a noite toda, gente. Eu acho que se eu tive insônia 3, 4 vezes, foi muito nesses quase 3 anos. Eu não me lembro de ter tido, mas não vou dizer que eu não tive. Outra coisa muito interessante, lá eu tinha várias intolerâncias à lactose, várias alergias, várias coisas não me faziam bem. Eu já não tenho mais. Sabe o que que é? Eu não podia comer leite condensado, que me dava piriri. Eu não podia tomar o sorvete do Mac, que me dava piriri. Leite integral me fazia mal. Aí eu fui no médico, ele disse que eu tinha intolerância à lactose, que eu não podia, era tudo sem lactose. Aí eu cheguei em Portugal, tinha essa mesma vida, tudo sem lactose. Há pouco tempo eu comecei a perceber que não me fazia mais mal essas coisas. Aí um dia eu experimentei o sorvetinho do Mac, sem ter que tomar remédio, não me fez mal. Aí outro dia experimentei um leitinho assim, aí até que a minha prova real foi o leite condensado, né? Eu falei, cara, se eu comer uma colher desse leite condensado e não passar mal, estou curada. Pois eu comi leite condensado e eu não passei mal. E eu não passo mais mal, não tenho mais intolerância à lactose. Então, assim, desde que eu cheguei aqui, eu emagreci quase 15 quilos já. Porque no Brasil eu tinha aquela rotina agitada, eu almoçava fora todos os dias. Meu marido almoçava fora, ele trabalhava em outra cidade, ou antes disso, o emprego dele fornecia o almoço. Então eu sempre almocei sozinha. E eu sempre comi na rua. E aí era a la minuta, fritura, lasanhas, massas, arroz, enfim, sempre comi fora. De noite não tinha tempo pra nada. Ou eu passava no mercado e pegava pão, cuca, frios, essas coisas pra comer em casa, ou era lanche, era X, hambúrguer, sushi, pizza. Todo dia de noite era um lanche diferente. Então eu saí aqui eu saí aí do Brasil com quase 100 quilos. Fora, né? Eu recém tinha me formado, me formei em novembro, vim pra cá em fevereiro. Novembro foi meu aniversário, depois veio Natal, Ano Novo, que são festas que eu gosto muito. E
eu tava muito ansiosa, né, gente, fechei o meu estúdio. Em janeiro eu fechei o meu estúdio, que eu já tinha quase 5 anos. Foi difícil, então era muita ansiedade, eu tava muito gordinha, muito acima do meu peso. E naturalmente, aqui nesses 2 anos e meio, eu já emagreci quase 15 quilos. Por quê? Alimentação diferente, eu faço o meu próprio alimento todos os dias, eu faço o meu almoço do meu marido. A gente toma café com calma de manhã, porque meu marido trabalha aqui bem pertinho de casa. Ele pode ir de bicicleta, de trotinete, a pé, de carro, como ele quiser. Então a gente trabalha, a gente come com calma, a gente não acorda tão cedo. É outra vida, sabe? De noite a gente já tá em casa, já prepara um café, ou a gente janta em algum lugar aqui pertinho, a gente vai a pé nos lugares, porque é tudo muito perto. A gente tem aqui na porta de casa quase uma ciclovia, então a gente pode andar de bicicleta. Enfim, a vida é outra. É mais calma, é mais leve. Cara, a gente tem essa correria do dia a dia de fazer grana, de fazer um extra, de querer grana, porque precisa de dinheiro, não tem como viver sem o dinheiro. A minha vontade, gente, o sonho da minha vida. E se Deus quiser, um dia vocês vão ver neste canal, largar tudo, comprar uma autocaravana ou uma campervan, seja o que for, e tirar aquele ano sabático. Só um aninho, não precisa viver para sempre na estrada, não. Mas pelo menos um ano viajando aqui na Europa é o sonho da minha vida. Nem que eu comece devagarinho. Um mês, volto, depois faço mais um pouquinho. E o Gu também tem muito essa vontade. Então, isso também é um dos nossos sonhos, sabe? Viajar bastante, assim, conhecer a Europa. A gente ainda não teve essa oportunidade. No primeiro ano, a gente conheceu muito Portugal. Porque não tínhamos a documentação necessária para poder sair do país. Então, 1 ano e meio, 2 anos, foi só Portugal. Portugal, a gente conhece todo Portugal praticamente, e até mais do que os nativos. Portugal é lindo, a gente só não conhece ainda as ilhas, mas a gente também tem nos nossos planos. Então, a gente conheceu muito Portugal, a gente passeou muito por Portugal e foi incrível, assim. E agora que saiu o nosso documento, a gente vai ter que ir pro Brasil. Mas eu ainda vou fazer um vídeo falando o porquê da gente ter que ir pro Brasil. Então, pro ano que vem, né, quando a gente conseguir levantar de novo, porque o dinheiro para ir para o Brasil é absurdamente alto, a gente pretende fazer, né, outras coisas e conhecer outros lugares. Mas foi basicamente por isso, gente. Eu quis sair do Brasil porque eu não tava mais feliz, eu não tava mais realizada. Aquela história que dinheiro não é tudo. Eu não era milionária. A minha irmã falava, tu sabe que se tu tivesse aqui até hoje, tu ia estar rica, né? A média que eu fazia mensal, se eu calculasse tudo e dividisse, dava ali uns 12 mil, 10, 12 mil por mês. E aí, nos meses de novembro e dezembro, eu faturava mais. Ou, tipo, Dia das Mães também tinha um faturamento mais elevado. Enfim, eu ganhava bem, eu vivia bem. Mas o dinheiro não é tudo, né, gente? O dinheiro não é tudo. E às vezes, tu ter o dinheiro e não ter a liberdade, não ter a segurança, não adianta nada. E aqui a gente não tem tanto dinheiro, mas a gente tem liberdade, a gente tem segurança, a gente tem mais igualdade social, financeira, um poder de compra diferenciado, por mais que não seja maravilhoso. As pessoas falam, ah, antigamente era melhor, não sei quando era melhor, outro país é melhor. Sempre tem um melhor. Eu costumo comparar uma coisa, assim, quem vive na Venezuela, por exemplo, se for viver no Brasil, vai ser incrível. Eles estão saindo da Venezuela. Né? A vida na Venezuela, para muitas pessoas, é muito pior do que no Brasil. E para mim, sair do Brasil e viver na Europa foi incrível. E para eu sair de Portugal, se eu fosse morar num país muito de primeiro mundo, tipo numa Suíça, Inglaterra, sei lá, eu também ia achar incrível Luxemburgo, porque existem níveis. Então, cada pessoa tem o seu paraíso, né? Apesar de não ser possível a gente viver no paraíso, porque senão ele deixa de existir, mas cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem a sua régua. Então, a minha vida melhorou 1000% depois que eu saí do Brasil. Mas a tristeza é aquela, as pessoas ficaram. A única coisa que me falta aqui são as pessoas. Eu queria que as minhas amigas estivessem aqui, que meu pai estivesse aqui, que a minha irmã estivesse aqui, para ver as coisas que eu vejo, passear, viajar comigo, a gente poder jantar junto de vez em quando. Isso eu queria. Mas assim, a vida, eu não sinto falta da minha casa, eu não sinto falta do meu carro, eu não sinto mais falta do meu estúdio, eu não sinto falta de nada dessas coisas. De ir no mercado, de ir no shopping e comprar, gastar todo o dinheiro que eu tinha, eu não sinto falta disso. Eu sinto falta só de pessoas agora. Então a vida aqui, ela é incrível. E eu penso muito que no futuro, se eu tiver um filho, eu quero que ele viva aqui, que ele estude aqui, que ele aprenda aqui, que ele tenha a oportunidade de já, desde novinho, aprender outras línguas, que às vezes no Brasil isso nunca é imposto pra gente. Ninguém fala que para conseguir um emprego melhor, talvez a gente tenha que ter uma segunda língua.
que é importante estudar uma segunda língua, ninguém fala pra gente fazer um intercâmbio, conhecer outros países, viajar, que o mundo é muito maior do que aquilo. Pra mim, pelo menos, não foi assim. E às vezes a gente vive numa bolha pequenininha que a gente não tem nem noção de que a gente pode furar ela. Então, quando eu furei essa bolha, pra mim foi incrível, gente. Incrível. Graças a Deus a gente veio com muita preparação psicológica, financeira, a gente não passou trabalho, não foi difícil. Eu não posso dizer, contar aquelas histórias tristes e difíceis de imigrante, não. A gente veio com muita organização, muito planejamento, muito apoio das pessoas que a gente amava. Eu tenho uma tia aqui, agora a minha prima veio junto comigo, ela chegou um dia antes. Então a gente tem família aqui, a gente não tá sozinho. É bom, é gostoso, sabe? E pronto, é basicamente isso. A minha história não é uma história triste, é uma história feliz. Pra mim, eu me sinto muito bem, muito alegre de estar aqui, de viver as coisas que eu vivo aqui. E a gente tem grandes objetivos para Portugal. Talvez um dia a gente se mude daqui, a gente vai viver outras experiências, mas sem dúvida Portugal é um dos melhores países da Europa para um brasileiro viver, viu? A gente está mais perto da nossa cultura, sem contar a língua, né, obviamente. A gente nunca teve nenhum problema com o português. Todos os portugueses que a gente conhece são incríveis. Nos colocaram dentro da casa deles, nos apresentaram para a família, cuidaram, ajudaram a gente. Então, também, sem palavras para os portugueses que a gente conheceu. Claro, existe lá a tal da xenofobia, pessoas que falam mal, que xingam, mandam para tua terra. Mas, assim, diretamente a gente nunca passou por isso, graças a Deus. Então, gente, eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz e basicamente essa é a minha história de por que eu quis vir morar em Portugal. E no próximo vídeo eu vou vir falar pra vocês o porquê que a gente vai ter que ir pro Brasil. Então, se vocês gostaram, comenta alguma coisa aqui embaixo, curte e compartilha esse vídeo e até o próximo.